14, 26. Você achou aí? Vamos ler o 26, o verso 26 e o versículo 27. É o quarto livro aí da Bíblia, faz parte do Pentateuco de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Números 14, 26. Posso ler? Amém. Presta atenção. A decisão do Senhor, né, quanto à velha geração. Bem, os filhos de Israel estavam de saída do Egito para a entrada no deserto. Então vamos ver, 26. Então o Senhor Jeová falou a Moisés e a Arão: até quando terei de suportar esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi as murmurações que os filhos de Israel fazem continuamente contra mim. Vou ler mais uma vez. Então o Senhor Jeová falou a Moisés e a Arão: até quando terei de suportar esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi a murmuração que os filhos de Israel fazem continuamente contra mim. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar um minuto. Feche seus olhos, oremos ao Senhor, depois você acompanha o texto. Meu Deus e meu Pai, foi lida as Escrituras ao Senhor. Fala conosco nessa noite, mediante esta palavra, Pai, que será ministrada. Senhor, que nós possamos aprender, Senhor, com o erro do povo de Israel, Pai, da forma que eles se comportaram, Senhor, que hoje seja um exemplo para a igreja, não fazer as mesmas coisas, porque tudo aquilo que é errado, que nós vemos, que nós temos de exemplo, nós não vamos fazer, porque nós vimos que deu errado na vida de outras pessoas, e tem grande chance também de dar errado na nossa vida. Então nós aprendemos, Senhor, com os exemplos maus, e agora, nessa noite, que o Senhor revele a nós, ó Pai, como devemos andar, como devemos agir, como devemos fazer, mediante esta palavra, Senhor, que será ministrada, que haja glória, que haja manifestação do Teu Espírito, e o poder da palavra, Senhor, venha impactar os ouvintes aqui nessa noite, que vieram para ouvir a Tua voz. Fala conosco, recebe a glória e o louvor que é devido a Ti, Senhor. Amém e amém. Você toma o seu assento, deixa a Bíblia aberta para você acompanhar. Nós vamos pregar mais uma vez expositivamente, expondo o texto, para que você, dentro da palavra, venha entender o que Deus tem para nós esta noite. Aonde nós lemos, vai dizer que o Senhor Jeová falou. O Senhor Jeová falou a Moisés e a Arão. Amém? O Senhor falou. E Ele disse algo sobre o que estava acontecendo. O povo aqui havia saído, do Egito, estava indo para o deserto, estava caminhando no deserto. Agora o povo já não estava mais no Egito, estava no deserto. O que aconteceu? O Senhor falou a Moisés e Arão: até quando terei de suportar a congregação? Aquele povo que se unia, que congregava no deserto, no arraial, nas tendas, eles adoravam a Deus também no deserto. O Senhor sempre foi um Deus, aleluia, adorado pelo seu povo. E agora, com grandes mãos fortes e poderosas, o Senhor usa a vida de Moisés, tira o povo do Egito e começa a caminhar no deserto. Mas o Senhor agora vem com uma palavra. Ele vem então, aleluia, ao líder, e aqui aos dois líderes, o líder principal e Arão, o seu braço direito de Moisés. E o Senhor vai dizer: até quando terei de suportar esta má congregação? O Senhor não estava se agradando do que aquele povo estava fazendo.
no início já da caminhada no deserto. No início, irmãos. Vocês lembram que o povo vai ficar 40 anos no deserto. E aqui é o início da caminhada que o Senhor está falando. Até quando eu tenho que suportar? Então o Senhor está vendo. O Senhor está olhando do céu, está vendo. Como está a congregação? Como que está, aleluia, o povo de Deus? Como que ele congrega? Como que ele se reúne? O que ele fala? O que ele pensa? O que ele vê? Como que está a fé da congregação? Como que estamos agindo na presença do Senhor? E ele disse para Moisés e Arão: até quando eu vou suportar? Estou ouvindo as murmurações que os filhos de Israel estão fazendo. Eu estou ouvindo todos os dias, continuamente, todos os dias eu ouço os filhos de Israel murmurarem. E hoje nós vamos falar sobre isso que acontece dentro da congregação de Israel, que muitas das vezes tem acontecido na igreja de hoje, na congregação de hoje. A murmuração, aleluia, estava, aleluia, entre o povo de Deus. O povo de Deus, a congregação, aqueles que se reuniam para adorar a Deus, aqueles que viviam debaixo da proteção de Deus, aqueles que, aleluia, adoravam a Deus como Deus de Abraão, Isaac, Jacó, como nós adoramos, estavam agora, aleluia, murmurando contra este Deus, contra o nosso Deus, contra o Deus deles. Bom, nós temos que tomar muito cuidado com a murmuração. E ela existe, sim, a murmuração existe. Todo mundo já murmurou. Todo mundo já deve ter murmurado. Você já deve ter falado algo contra alguém, de alguém, da igreja, de Deus. Por que minha vida está assim? Por que Deus esqueceu de mim? Porque na igreja eu estou lá e não acontece nada. Isso é murmuração. Isso é murmurar. Falar contra, aleluia, Deus, as coisas de Deus. Falar que Deus não faz, Deus não age, Deus não vê, sendo que tudo isso Ele faz. Deus vê, Deus age, Deus está no controle, e às vezes nós murmuramos, querendo a resposta na hora que queremos e não esperamos o tempo de Deus. O povo saíra do Egito, aleluia, e eles viram tudo que Deus fez. Tudo que Deus fez eles viram. Os prodígios, os milagres, as maravilhas. Eles viram Deus operando coisas incríveis, até o povo ser liberto do Egito. Faraó endureceu muito o coração para não liberar o povo. Então Deus entrou com as 10 pragas, você sabe, uma após outra, e somente Deus poderia agir daquela forma. Homem nenhum teria o poder, mágica nenhuma faria o que Deus fez. E Deus foi fazendo, foi agindo, e o povo vendo o poder de Deus. Talvez você fale: pastor, eu não sou desse tempo, eu não vi. Mas Deus é assim, irmãos, Ele faz, Ele tem feito. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia! O mesmo Deus que lançou as pragas do Egito é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus da congregação, é o mesmo Deus da igreja. Aleluia! Mas vamos entender, talvez eles não tinham por que murmurar, mas murmuraram. Eles não tinham por que reclamar, mas reclamaram. Talvez nos dias de hoje, irmãos, às vezes nós não temos motivo e estamos murmurando. Às vezes nós procuramos algo dentro da igreja, dentro do contexto de ser um crente, de ser evangélico, para a gente murmurar contra Deus, contra a liderança, contra o irmão. Nada está bom para nós.
A Bíblia vai dizer que os dias são maus, todos os dias são maus. O Senhor desse século, né, tem dominado. A igreja não é, aleluia, aquela que está com maior número. Se fosse uma guerra, a igreja está em menor número, aleluia. Mas o Senhor não precisa de número, aleluia, para vencer uma guerra. O Senhor não precisa, aleluia, de muita gente para vencer uma batalha. Ele já provou isso com Gideão, né? Ele tinha muitos homens, ele só usou 300 para vencer, para mostrar que ele era Deus. E da mesma forma, ele mostrou para a congregação, ele mostrou para o povo de Israel que ele era Deus. Ele tirou, aleluia, o povo do Egito. Parecia impossível libertar aquele povo. Irmãos, foram praga depois de praga, uma, duas. Imagina a hora que chegou na quinta, sexta praga e nada. Imagina se o povo já não estava murmurando: o Senhor não vai conseguir tirar nós da mão de Faraó. O Senhor não consegue, ele já tem tentado, né? Mas o Senhor, ele é Deus, amém? Ele não é homem para que minta. Se ele disse que vai tirar, se ele disse que vai fazer, se ele disse, aleluia, ele vai fazer na sua vida. E ele fez na vida daquele povo. Ele tinha prometido que ia tirar o povo do Egito, e ele tirou. E aqui é onde a gente vê, irmãos, no início do capítulo 14, no início, não precisa, não vou ler, no início, o Senhor falara a Moisés que ele iria destruir todo o povo. O Senhor falou: Moisés, eu vou destruir todo o povo. Eu não aguento mais a murmuração, a iniquidade e o pecado desse povo. Você já deve ter ouvido essa passagem. E ela está aqui no início de Números, quando o Senhor fala para Moisés que queria matar todo o povo que saiu do Egito, no deserto. E o que Moisés faz? Moisés vai agora a Deus em oração. Moisés vai ao Senhor, ele ora, vai ao Senhor e pede para Deus, para que Deus não faça isso. Amém? Você vai ver aqui, ele vai falar isso no verso 14. Volta aí comigo, Números 14, 14, é aí mesmo. O que dirão ao povo desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor Jeová, está no meio deste povo, e te manifestas ao teu povo, face a face, que a tua nuvem paira sobre eles, e que caminhas diante deles, de dia numa coluna de nuvens, e de noite numa coluna de fogo. Números 14, 15. Irás matar a este povo como se fosse um só homem, os que ouviram acerca do teu nome, e os demais povos murmurarão. Amém? O que ele quer dizer aqui? Moisés está falando: Senhor, o Senhor tirou o povo do Egito, agora o Senhor está com o povo nas mãos, o povo está no deserto, o Senhor anda com eles de dia, né? Numa nuvem tampando o sol, o Senhor anda com eles de noite, numa coluna de fogo clareando, para que eles possam andar à noite. O Senhor cuida dele, a roupa cresce no corpo, o sapato cresce no pé, né? Eles tomam água da rocha, eles comem o maná que desce do céu. Mas agora o que vão dizer? Que o Senhor tirou eles do Egito e matou eles aqui no deserto? As nações do mundo inteiro vão murmurar. Mas que Deus é esse que tira eles de escravos para a morte? Senhor, né? Moisés pede misericórdia. O Senhor vai matar a nação inteira como se fosse um só homem, como se um só tivesse errado? São muitos, tem crianças no meio, são inocentes, não é isso? Tinha todo tipo de idade de pessoas. Do mesmo jeito que ele ia matar o idoso, ele ia matar o homem, a mulher, ele ia matar a criança. Ele disse: eu vou matar todos, não vai sobrar um sequer, porque estão murmurando contra mim. Então
traduza isso em oração ao verso 17. Agora, Senhor, engrandece a tua força, faça conforme disseste pela tua palavra. Números 14, 18. O Senhor Jeová é lento para irar-se e misericordioso, perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não tem por inocente o culpado, pois faz recair a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira geração. Amém? Senhor, cumpra a sua palavra, né? Nós sabemos que tudo aquilo que nós fizermos, nós vamos ter que pagar lá na frente. Se nós plantar o bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantar o mal, nós vamos colher o mal. Amém? O Senhor não tem por inocente, o culpado. Se pecou, se errou, se fez algo errado, vai ter consequências. Sempre foi assim, irmãos, né? Você lembra do rei Davi, as consequências que ele sofreu pelo pecado dele? E nós também a mesma coisa. Se eles, um homem segundo o coração de Deus, sofreu consequência do pecado, imagina eu, imagina você. Então quer dizer, o povo vai sofrer consequência. Senhor, mas não pode matar todo esse povo. O Senhor disse que levaria eles, aleluia, do Egito para uma nova terra, para uma terra boa. E as nações vão ver isso. Mas que Deus é esse que não cumpre o que fala, o que diz? Senhor, tem misericórdia, né? Não se irem, tenha misericórdia, perdoe a iniquidade desse povo. Moisés então clamou pelo povo. Moisés clama pelo povo. Amém? Olha só, Números 14, 19. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a tua grande misericórdia, assim como tens perdoado neste trajeto desde o Egito até aqui. Eles estavam andando ainda, eles não tinham chegado. Até aqui o Senhor tem sustentado eles, até aqui o Senhor tem cuidado deles, Senhor. Continua perdoando os pecados deles, continua perdoando as iniquidades. Senhor, não mata esse povo, porque o Senhor havia dito isso para Moisés, que mataria todo o povo se eles não parassem de murmurar. É claro, aqui é o Velho Testamento, mas o que eu aprendo? Nós aprendemos muita coisa. Amém? Paulo disse lá em 1 Coríntios 10 que essas coisas servem de exemplo para nós. Quando a gente vê algo que aconteceu na Bíblia, algo que aconteceu, serve de exemplo para nós. Então esse povo murmurou, e Deus agora está irado com esse povo. Não é isso? E quem estiver murmurando hoje, será que Deus está contente com quem murmura? Será que da mesma forma que Deus está virado com esse povo quando murmurava? E hoje, a igreja de hoje? Se a igreja murmura hoje, Deus está contente? Não. Deus não está alegre com a igreja que murmura, irmão. Com a igreja que fala, com a igreja que nada está bom para ela. Aqui não está bom porque está quente, aqui não está bom porque está sujo, aqui não está bom porque estão cantando assim, aqui não está bom porque está pregando assado, de um jeito ou de outro. Nada está bom para a igreja. Amém? Mas não devemos murmurar. Irmãos, esse povo tinha tudo de Deus. Eles viram o que Deus fez. Deus tem feito muitas coisas, irmãos, muitos milagres nos dias de hoje, na vida de muitas pessoas. É que nós não paramos para ver. É mais fácil
é mais fácil murmurar do que orar. Quem sabia disso? Hoje é mais fácil murmurar do que orar. As pessoas não querem orar, mas as pessoas querem murmurar contra Deus. As pessoas não querem orar, mas querem murmurar, querem falar contra. Não querem aceitar o que Deus tem, mas querem murmurar do que Deus ainda vai fazer. Deus está dizendo que vai levar eles à terra prometida. Mas eles não têm a paciência de esperar chegar. Ah, está demorando demais, então começam a murmurar. O povo criticava Moisés, o povo criticava Arão. Hoje é fácil de entender. Como criticar um homem como Moisés? Não é um homem perfeito. Não é perfeito, perfeito só Jesus. Mas era um homem de Deus, tinha qualidades. Tinha qualidades, era um homem de Deus. Tinha defeitos? Tinha. Como eu tenho, como você tem. Mas era um líder, era um homem que foi forjado. Aleluia, ele não nasceu pronto. Ele foi forjado no dia a dia, igual nós somos. A cada dia nós somos forjados a ser melhores. A cada dia nossa fé é provada em situações. Quantas situações de risco Moisés passou para ser provado como um líder de Deus, como um homem de Deus, como um homem a ser ouvido, a ser seguido, porque Deus usava ele, e mesmo assim eles murmuravam contra Moisés. Tinha panelinha contra Moisés, tinha grupos contra Moisés. Amém? E temos que tomar cuidado, porque você lembra, Moisés foi para o monte, Arão ficou. Entraram na cabeça de Arão. Arão era líder. Moisés subiu ao monte. Quem ficou liderando o povo? Arão. Mas o povo entrou tanta murmuração na cabeça de Arão que Arão não resistiu. Vamos fazer o bezerro, vamos adorar outro Deus. Amém? Nós temos que tomar cuidado, que às vezes vão murmurar na nossa cabeça para a gente mudar de opinião. Vão murmurar nos líderes para que mude, para que não faça dessa forma, mas faça do jeito que eles querem, e não do jeito que Deus quer. Deus já deixou, aleluia, imposto como Ele quer que a igreja serve na palavra. Mas vai haver gente, como naquele tempo, querendo mudar o que Deus pôs, o que Deus colocou. Não, Moisés já morreu lá, vamos fazer um bezerro, vamos adorar outro Deus. Eles queriam tocar em outro Deus, no bezerro, porque só ver o poder de Deus, eles queriam. Então eles começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés. E, irmãos, isso aconteceu dentro da congregação do povo de Israel. Um povo que viu milagres incríveis. Um povo que viu coisas incríveis. Imagina você andando de noite, uma coluna de fogo do seu lado ali, iluminando. Amém? De dia aquela nuvem tampando o sol para que eles andavam. Irmãos, o deserto é muito quente. O deserto é quente demais. Tem lugar que ele vai dar uma sensação térmica de 70 graus. Vai estar dando 50 graus. Como é muito seco, vai dar a sensação de 70 graus. Imagina como que esse povo ia andar em 70 graus. Ia morrer tudo. Mas Deus estava lá, quase uma nuvem, tampando o sol, e eles andando ali numa temperatura confortável para andar. Uma temperatura confortável. Eles andavam em paz. Não sofriam com o sol, não sofriam com nada disso. Amém? Glória a Deus. Vou continuar o texto. Vou continuar o texto. Olha só. Números 14 e 20. Então o Senhor Jeová respondeu, dizendo para Moisés, ele respondeu a Moisés: eu
e perdoei conforme a tua prerrogativa. Eu perdoei esse povo conforme aquilo que você me disse, Moisés. A tua prerrogativa, aquilo que você falou para mim me convenceu. Moisés convenceu a Deus de que Deus não devia matar todo o povo. Por quê? Que Deus é esse que tira o povo do Egito para matar no deserto. Que Deus é esse que fala que vai tirar do lugar e levar para um lugar abençoado e mata todos. Que Deus é esse? Se o Senhor fizer isso, as nações vão murmurar contra o Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso. Amém? Então o Senhor fala: Moisés, você me convenceu, as suas prerrogativas, a sua palavra me convenceu que eu não devo matar esse povo, eu devo perdoar. 21. Mas tão certo como eu vivo, e como a glória de Jeová cobrirá toda a terra. Olha Deus como que é. Mas tão certo como a glória que cobrirá toda a terra, a glória dele. Verso 22. Todos os que tende visto a minha glória e os meus prodígios que fiz no Egito, no deserto, e me puseram à prova e me tentaram já por 10 vezes e não obedeceram a minha voz, aqueles que viram tudo que Deus já fez, aqueles que viram todos os prodígios, os milagres, a mão poderosa de Deus, todos eles, e por 10 vezes me tentaram. Não tentaram Deus uma vez só, tentaram a Deus muitas vezes. 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a dar aos seus pais, nenhum dos que me provocaram haverá. Nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais. Pastor, aqui não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Né, João? Pastor, isso aí não tem nada a ver. Não estou no deserto, eu não saí do Egito, eu não vi maravilha nenhuma, eu não vi milagre nenhum. Ele está falando aí que nós não vamos chegar no lugar prometido. Sim, essa é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. Aleluia! Então quem anda com Deus, quem vê milagre de Deus, quem sabe o que Deus fez, quem sabe o que Deus é, quem prova das maravilhas de Deus, quem está na presença de Deus, quem é conhecido como filho de Deus e não crê em Deus, não herdará a terra, não herdará a vida eterna, porque murmura e não crê, murmura e não crê. Glória a Deus. Talvez tem gente murmurando e não crê que um dia a igreja, que a congregação, que a noiva vai entrar na vida eterna. Era aqui que eu queria chegar, na vida eterna. Irmãos, é sério. Esse povo viu milagres de Deus a olhos nus. Eles viram, aleluia, quando estavam vivos. Eles viram o que Deus fez e não entraram, aleluia, na terra prometida. Isso é grave, irmãos. Teve gente que viu Jesus aqui na terra há mais de 2000 anos e não entraram também. Estou dando um parâmetro. Irmãos, isso serve para nós como exemplo. Amém? Serve como exemplo para nós. Quantas coisas Deus tem feito na minha e na sua vida? É um outro tempo, mas Deus é o mesmo. É um outro tempo, mas Deus age da mesma forma. Deus cura a enfermidade, Deus cura a doença, Deus dá vida, Deus dá saúde, Deus dá prosperidade. Prosperidade não é ficar rico. Prosperidade é ter aquilo que o sustento.
para cada dia, para cada mês, você que trabalha aí mensal. Prosperidade é você ter o sustento, a dia, a mês, a ano. Deus vai nos dando sustento todos os dias. Deus vai provendo. Da mesma forma que Ele proviu o maná, a água, sabe? Não tem sobrando, mas tem prosperidade, tem sustento. Isso é prosperidade. Deus dá. Deus abençoa, irmãos. Tem pessoas que conquistam bons empregos. Tem pessoas que conquistam casas, carros, motos. Pessoas que conquistam uma independência financeira. Conquistam. Amém? Mas tudo isso, entendendo, aleluia, que o que é mais importante não são essas coisas. O mais importante é se nós vamos chegar na vida eterna. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta? E perder a salvação da alma. Irmãos, aquele povo andou com Deus, andou junto com Deus, debaixo das mãos poderosas de Deus, e não entrou na terra prometida. Tem gente hoje dentro das igrejas agora, que estão dentro das igrejas, que se Jesus voltar da mesma forma, estão andando com Deus hoje, dentro da igreja, mas não entrarão no descanso eterno, porque não estão fazendo da forma correta. Estar dentro da igreja não garante que você é salvo. Estar no deserto, junto com a congregação, andando, Moisés liderando, não garante que você vai entrar na Canaã. Moisés está com nós, Deus está com nós, a coluna de fogo, a nuvem, tem maná, tem alimento, tem codorna, tem tudo aqui. Então, nós estamos na vida eterna. Não entrar, porque murmurar. Então, irmão, não adianta. Está dentro da igreja, mas está murmurando. Está dentro da igreja, não está fazendo da forma correta. E Deus disse: nenhum deles verá a terra que prometi com juramento aos pais. Mas alguém vai entrar. Alguém vai entrar. Concorda ou não? Alguém vai entrar na Canaã, na terra lá que emana leite e mel. Vocês lembram que depois os jovens entraram. Josué e Caleb, dos mais velhos, entraram. Nem Moisés entrou, irmãos. Aqui é um lado do parênteses aqui. Pastor, Moisés entrou no céu. Não é isso que eu estou dizendo. No céu Moisés entrou. Amém? Que é o principal. Ele não entrou na terra de Canaã, naquela que emana leite e mel, na terra que tinha gigantes lá. Eles teriam que derrotar os gigantes para poder entrar. E Josué fez isso muito bem com Deus. Deus à frente, Josué e Caleb entraram, guerrearam, venceram a batalha, entraram, tomaram posse da terra. E o povo descansou lá em paz, viveu lá, adorou a Deus, morreu lá e foi para o céu. Mas aqueles que no deserto murmuraram, aqueles que no deserto viram as mãos de Deus fazer milagres, não entraram. E ainda mais, irmãos, não é que eles não entraram na Canaã terrena, eles não entraram no céu, eles foram condenados. Você não acha que Deus ia matar eles no deserto e depois mandar eles para o céu como recompensa? Não. É uma simbologia aqui de que eles teriam que no deserto, ao invés de murmurar, orar. Moisés, nós estamos com sede. Não foi isso que o povo murmurou? Com sede? Ele murmurou de diversas formas. Vou dar um exemplo. Moisés, nós estamos com sede. Moisés, você tirou nós lá do Egito. Falou Moisés, eles nem usaram Deus aqui. Moisés, você tirou nós lá do Egito para morrer de sede aqui no deserto. Nós, nossos filhos e nossos gatos.
Não era mais fácil falar: Moisés, nós estamos com sede. Moisés, está aqui nossos filhos, nosso gado. Moisés, agora vamos levantar um clamor, Moisés. Eu sei que o Senhor é de oração. Que tal a gente clamar a Deus? Vamos reunir toda a congregação agora. Nós precisamos de água agora. Vamos clamar e Deus vai nos dar água. Não falaram isso. Não, vamos murmurar. Eles começaram a murmurar. Olha a diferença se eles procuram um líder para falar, né, Moisés, vamos orar. Não, eles procuraram para falar: você tirou nós de lá para morrer aqui? Lá nós tinha água, lá nós tinha pão. Irmãos, eles preferiram, Zé. Eles lembraram de quando eles eram escravos lá no Egito. Eu preferia ser escravo lá no Egito do que estar aqui. É isso que eles estavam falando para Moisés. Era melhor ser escravo lá no Egito do que estar aqui e morrer aqui de sede. Confiança em Deus? Nenhuma. Deus está fazendo e eles estão murmurando. Que Deus é esse que eles não enxergavam? Irmãos, água. Deus tinha feito coisas tão maiores do que isso. Com certeza Deus ia dar água para eles. Por que Deus demorou para dar água? Aí tá agora. Deus demorou um pouquinho para dar água. Talvez você fale: pastor, meu milagre está demorando um pouquinho. Não chega, faz tempo que eu estou esperando. Faz 5 anos, pastor. O outro fala: faz 10, pastor. Não chega, está demorando. O que eu vou fazer? Eu vou orar? Ah não, eu vou murmurar. Aí começa a murmurar: ah, Deus não faz nada não. Deus só faz para os outros, para mim não faz. Vou servir mais a Deus não, vou sair da igreja. Começa a murmurar, irmãos, porque o milagre está demorando. Deus estava testando o povo. E hoje Deus está testando a sua fé. Da mesma forma, Deus testa a nossa fé. Eu vou dar um exemplo agora simples, que Deus testa a fé, viu, Lucas? Teve umas 2 vezes, ou 3, 2 ou 3, que eu pensei em parar essa construção aqui. Sabe quando você fala: não dá mais, vou parar, não tem recurso, dinheiro, não tem ajuda, o povo não está ajudando, pararam de vir, me abandonaram, estou sozinho, estou só em 1, 2 ou 3 e não vai dar, vamos parar. Cheguei a pensar. Pensar é um sintoma que vem antes de eu murmurar. Primeiro eu penso: eu oro ou eu murmuro? Primeiro eu vou pensar: eu vou orar ou eu vou murmurar? Aí eu vou escolher a decisão que eu tomo. Se eu devo orar ou se eu devo murmurar. A minha carne dentro de mim está querendo murmurar. Aí vai de quando eu estou com Deus. Como está minha comunhão com Deus para que, se eu estiver bem com Deus, se eu estiver vindo na igreja, se eu estiver em comunhão, eu preciso orar e Deus vai dar vitória. Crer em Deus, ter fé, acreditar que a hora que parece que não vai dar, está tudo acabado, vai ruir, nós vamos ser envergonhados no deserto. Nós vamos ser envergonhados aqui no deserto. Moisés, nós vamos morrer de sede. Não dá mais, Moisés. Era melhor a gente voltar para trás. É melhor a gente parar essa construção aqui, que não vai dar certo. Vamos continuar no aluguel. Para, não dá mais. Já pensou se nós fazemos isso? Né? É assim na sua vida. Eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo. Aí é assim na sua vida. O que você tem esperado de Deus? Pastor, eu tenho esperado um emprego. Mas quanto tempo? Aí, Giovanni, a benção. Eu vi você esperar emprego em quantos? 1 ano, 2 anos esperando emprego. Perseverança. Uma hora chega. É assim, perseverança. Não é? Irmãos, é assim, irmãos, perseverança. Hoje eu estou perseverando. Amém? Eu tenho algo, eu tenho meus sonhos. Né, Zé? Sonhos de
persevera, parece que não vai dar certo, mas é aí que a gente tem que orar e não murmurar. Irmão, se murmurar é problema. É problema. Se murmurar. Hoje tem arroz e ovo. Irmãos, dá graças a Deus porque tem o ovo. E se tivesse só o arroz? Tem o ovo ainda, mistura. Se tivesse só o arroz, ia murmurar. Mas tem o ovo, mas vai murmurar também porque tem o ovo. Podia estar pior. Está achando ruim, mas podia estar pior. Podia ter só farinha e tinha que comer. E tinha que comer dando glória a Deus. Aleluia, Senhor, tem farinha para comer. Vamos comer farinha e beber água. Aproveitar que ainda não cortou a água, nós vamos beber água. A água também alimenta. Você viu que o povo estava murmurando por causa de água. Amém? Então, irmãos, é mais fácil o quê? Murmurar do que agradecer. Agradecer. Isso é nós, a igreja de hoje, ela murmura. Murmura, por isso que Deus está falando. Não vai longe. Não vai longe. Se a gente for lembrar do dia que a gente murmurou, qual foi o último dia que eu murmurei? Tá, agora sim eu não lembro. Mas não vai muito longe, irmãos. Vai agora um pouquinho para trás e vai lembrar, nossa, aquele dia eu murmurei. Não vai longe, nós lembramos de alguma coisa que eu murmurei, que você murmurou. Algo que você murmurou contra Deus, contra o pastor, contra a liderança, contra o irmão, contra a igreja, contra alguma coisa. Não vai longe, nós podemos lembrar, eu murmurei. E o Senhor está dizendo que nenhum dos que me provocaram, dos que me tentaram, porque a palavra vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não deve ser tentado. Lamentações de Salomão vai dizer que o homem não pode reclamar de ser punido dos seus pecados. Lamentações, capítulo 3. Salomão vai dizer, o homem não pode reclamar por ser punido pelos seus pecados. Salomão já estava na velhice dele, né? Ele não morreu tão velho, mas já estava na sua velhice. Era um homem sábio, não é? Salomão era um homem sábio. Ele falou, o homem não pode reclamar de ser punido pelos pecados. Irmãos, se nós pecar e nós temos pecado, vai ter consequências. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Todo dia, irmãos, tem pessoas morrendo. Tem pessoas morrendo. Morrem pessoas que não são crentes? Morrem. Morrem pessoas também que são crentes. Não vou entrar no mérito, ou no caso de se a pessoa morre salva ou condenada. Porque só Deus sabe, só Jesus sabe quem morre salvo, quem morre condenado. Só Ele vai julgar quem vai para o céu e quem não vai. Mas tem uma grande probabilidade de um murmurador, se ele morrer, né, numa fase que ele está murmurando, num dia que ele está murmurando contra Deus, contra todos, se ele morrer nesse estado, a grande, né, porcentagem dele não entrar no céu. Não estou dizendo que ele não pode entrar se na última hora ele teve algum arrependimento. Mas se nós estamos pecando hoje, estamos vivendo o pecado hoje e morrer hoje, a probabilidade é grande de nós não entrar, porque nós estamos vivendo o pecado hoje, nós vamos morrer hoje e morremos hoje, e aí? Não é isso? O povo morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Em lugar nenhum na Bíblia vai dizer que eles não entraram na terra, mas entraram no céu. Lugar nenhum na Bíblia vai dizer, eles não entraram, Deus está virado com eles, Deus prometeu que não deixaria eles entrar na terra. Moisés aí é o único que ele não entra, mas ele entra no céu. A diferença aqui, por quê? Qual foi o castigo de Moisés? Todo mundo sabe. Moisés, de tanto ouvir murmuração,
de tanto o povo encher a cabeça de Moisés devia ter conversado com a rocha, e só ter feito o que na rocha? Dado um simples toque, encostado na rocha, só assim, um toquinho, rocha, Senhor, né? O Senhor está ordenando que você dê água. O povo estava dando na cabeça de Moisés, que Moisés levou o braço e deu, com toda a sua raiva, sua ira. Aquela rocha, aleluia, que ia mandar água, irmãos, que ia jorrar água limpa, água viva, água que ia dar vida. Ele é a rocha. Aleluia. Aquela rocha simboliza Cristo. Aleluia. Moisés sabia o que ele estava fazendo. A rocha ela simbolizava Cristo. Cristo ia dar a água da vida, a água que ia gerar vida para aquela nação continuar caminhando. Era um simbolismo, mas ele não podia bater, ele tinha que tocar, falar: rocha, dê água. O Deus dos céus, né? O Senhor dos exércitos, Jeová está pedindo água, dê água. Mas não, irmãos, ele estava tão cheio do povo falar na cabeça dele, que ele se irou e bateu na rocha. Por isso que ele não, só por isso, irmãos, mas Deus é detalhista, hein? Mas é um detalhe muito grave. É um detalhe, né? Não foi Moisés que murmurou, foi o povo. Moisés se irou, bateu. E por isso Deus fala: você só vai ver a terra. Bonita, né? Deus levou ele lá, olha lá a terra, coisa mais linda. Você não vai entrar por causa daquele ato. Moisés já tinha feito outro ato também, que ele ficou revoltado. Vocês vão se lembrar, eu estou me lembrando aqui. Moisés estava com as tábuas, os 10 mandamentos, o povo tudo na orgia, o povo tudo adorando bezerro, o povo bebendo, se prostituindo. Moisés falou: eles não merecem a lei de Deus. Foi lá e quebrou as tábuas da lei. Moisés se irou. Por que Moisés se irava? Porque ele é igual eu, igual você. Não deveria fazer. E nós líderes temos que tomar cuidado para não perder a cabeça, né? E se irar porque a congregação está murmurando no ouvido. Então só por isso que Moisés não entrou. Mas Moisés nunca murmurou. Por isso ele entrou na vida eterna. Mas aqueles que fizeram Moisés pecar, aqueles que murmuraram no ouvido de Moisés, irmãos, a maioria morreu no deserto, pagaram o preço. Por não obedecer Moisés? Não. O desrespeito por Moisés? Não. Quando eles não obedeciam Moisés, eles não obedeciam ao próprio Deus, irmãos. Moisés nunca disse: vocês têm que me obedecer porque eu sou alguma coisa, né? Moisés disse: eu sou servo de Deus. Deus vai passar as instruções para mim e eu vou instruir vocês da forma que Deus quer que nós façamos, que nós andamos, da forma que Deus quer. Moisés era só um instrumento de Deus, e ele sempre deixou isso claro, que ele ia ser instrumento de Deus, né? Da forma que nós somos. Irmãos, o que eu aprendo? Amém? Nós não devemos murmurar. Êxodo 16, verso 2 vai dizer que no deserto toda a comunidade murmurou. Toda a comunidade murmurou. Êxodo 16, verso 2. Toda a comunidade, ninguém ficou sem murmurar. Não está falando do líder, do Moisés. A comunidade, a congregação, o povo murmurou. Tanto é que Moisés salvou eles orando a Deus: perdoa eles, Pai. Perdoa eles, meu Deus. Amém? Então, irmãos, quando eu pensar em murmurar, eu devo fazer o contrário: orar. Não é isso? Não é isso? Todos nós vamos ter desejo de murmurar. Quando eu pensar em murmurar, eu faço algo que vai surpreender a Deus, da mesma forma que Moisés surpreendeu. Eu não vou murmurar, eu vou orar.
A hora que você sentir raiva, ira, você vem, se ajoelha lá no seu quarto, na cabeceira de sua cama e ora. Você vai ver como que as coisas vão ser diferentes na sua vida. Como que Deus vai se manifestar poderosamente na sua vida. Esse é um exemplo para nós. Ao invés de murmurar, vamos orar. A igreja precisa orar. E cada um tem que ter a sua vida de oração. Não dá para a gente orar todo dia junto, todo mundo junto. Cada um tem que ter a sua vida de oração. Amém? Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 9 vai dizer: quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Romanos 9, verso 20. Depois você tem em casa. Romanos 9, verso 20. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Amém? Nós fomos formados por Deus, não fomos? Como que a criatura vai falar do Criador? Senhor, por que o Senhor me fez assim? Tem gente que já questionou a Deus, né? Senhor, por que o Senhor me fez assim? Por que eu sou tão feinho? Queria ser loirinho, dos olhos azulzinhos, né? Por que o Senhor me deu um olhos torto? Por que você me deu, né, uma boca assim feia? Por que o Senhor me deu esse cabelo tão ruim? Né? Por que esse corpo, Senhor? Você não me deu um corpo, né, melhor? Me deu um corpo, né, diferente, assim. Não podemos questionar, irmãos. Não podemos questionar o Criador. Ele nos formou assim, é assim que vai ser. A criatura não pode questionar o Criador. Ele diz que nós somos a imagem, semelhança de Cristo. A Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Então não há por que questionar. Amém? Deus te fez assim, é assim que Ele te quer. Dá graças a Deus por isso, por você estar aí vivo. Em tudo dá graças. Agradece a Deus por você estar vivo hoje. Irmãos, quem já parou para pensar? Nós já estamos em 2019. Há pouco tempo nós estávamos no ano 2000. Tem gente que nem é nascida aqui no ano 2000. Nós estávamos no ano 2000, há pouco tempo. O ano 2000 vai ter os computadores vai parar tudo por causa que vai girar o dígito 2000, né? Vai dar problema nos bancos, nas contas bancárias, vai dar problema em um monte de lugar, né? Sabe, o ano 2000 é o ano do fim, não vai passar, não chegará em 2000, de 2000 não passará, já está 19 já. Olha aí como que passa lá. Amém? Daqui a pouco, irmãos, nós não estamos mais aqui. Daqui a pouco essa geração não está mais aqui. Daqui a pouco essa geração já morreu. Daqui a pouco essa geração já teve um encontro com Deus. Se não for pelo arrebatamento, é pela morte. É melhor orar do que murmurar. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Não vamos ser ingratos a Deus. Deus está dando maná e o povo está reclamando. Deus está dando codorniz, Deus está dando água, Deus está dando, né, de tudo. Deus está abençoando, Deus está fazendo e o povo está reclamando. Não vamos fazer como o povo fez no deserto. Deserto, irmãos, pode representar o mundo. Pode representar uma dificuldade que nós estamos passando também. Muitos estão no deserto. Deserto é lugar de confirmar que nós servimos a Deus. Deserto não é lugar de morrer, de murmurar e morrer. É de confirmar que nós amamos a Deus e que nós vamos com Deus até o fim. Que nós vamos servir a Deus até o fim. É no deserto que confirma isso.
Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Pai amado, Deus querido, que a mensagem dessa noite, Senhor, que foi ministrada, venha ficar no coração da igreja, Pai. A partir de hoje nós vamos, Senhor, ter uma mudança, Pai. Senhor, nós vamos agir da forma que o Senhor nos ensinou, Pai. Que quando vir o desejo, quando vir a vontade de murmurar, Pai, nós vamos orar. Ao invés de, Senhor, abrirmos a nossa boca para criticar, para murmurar, para falar mal, nós vamos falar com Deus, nós vamos buscar em oração, Pai, a nossa vitória. Então confirma na vida da tua igreja, Pai. Abençoa aqueles que têm o desejo, Pai, de herdar a terra, aqueles que têm o desejo, Senhor, de herdar a vida eterna. Fortalece eles, Pai, e que eles venham ter vida de oração e não vida de murmuração, porque a igreja precisa aprender, aleluia, que como povo de Deus, que como aquele que participa dos milagres de Deus, nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, porque se Ele prometeu, é Ele que vai cumprir, e não adianta, é no tempo de Deus, é na hora certa, é no momento exato. Não devemos, aleluia, querer que as coisas aconteçam em nosso tempo, porque não está nas nossas mãos o tempo, mas o tempo está nas mãos do Senhor. É Ele que determina a hora certa do milagre, da vitória, da promessa chegar a mim e na sua vida. Então Jesus, nos ajuda, Senhor, aleluia, em oração, que nós possamos se fortalecer, que quando eu dobrar meus joelhos para orar, que o Senhor derrame azeite sobre a minha cabeça, que a igreja, ao se ajoelhar para orar, que o Senhor derrame unção poderosa, aleluia, sobre eles, que haja desejo por orar e jamais em murmurar. Senhor, confirma sobre nós a tua palavra, Pai. Nos leva para casa abençoado, nos dá uma noite abençoada, Senhor, e que a partir de hoje haja transformação para que esse povo possa herdar a terra, haja transformação para que eles não morram, mas que eles vivam, aleluia, para ver, e não somente ver, mas que eles possam entrar, aleluia, na Canaã celestial, na Jerusalém eterna, aleluia, na nova Jerusalém, descerá do céu, que a igreja se prepare como noiva, aleluia, para o arrebatamento, Senhor, em oração e jamais em murmuração. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém.